Mapas, professor Vlad na área. O que são as dores nas costas? Quanto que esse mal aflige a sociedade? Quantos das pessoas do planeta sofrem com esse mal? Bom, o assunto de hoje trata dessa delicadeza da segunda maior causa de incapacidade no mundo. Segunda maior causa de incapacidade do mundo são os problemas de coluna, os problemas lombares, os problemas de dores nas costas. Aos primeiros vindouros, sejam bem-vindos aí, Rodrigo Freire, meu parceiro. Conceição Titia, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Newton Dimant Fátima, obrigado pela presença. Essa audiência incrível de vocês aqui, derrubando os streams e a Globo, eu não tô nem aí com eles. Bom, para quem não sabe, a gente já tá lá no YouTube, todas as lives que estão aqui tá indo pro YouTube, então a gente está atualizando lá também. Por favor, sigam a gente lá também, para a gente poder performar lá no YouTube. E devagarzinho a gente também vai estar chegando nos podcasts lá no Spotify, tá bom? Olha como nós estamos sofisticados, estamos devagarzinho dando passos firmes e fortes na direção de alcançar o maior número de pessoas possível com a informação de qualidade. Bom, assunto de hoje, dor nas costas. Quem nunca ataque a primeira pedra? Pois é, dor nas costas é um mal que aflige. Se inscreve no canal, manda um aviãozinho pra galera. Vou mandar aviãozinho aqui, ó. Mandando aviãozinho pra todo mundo, vamos assistir nossa live aí. Quem tem dor nas costas, quem não quer ter dor nas costas, vamos lá. Bom, o lance da discussão de hoje é a gente justamente trazer luz para um dos maiores problemas de saúde pública que o mundo enfrenta. Afinal de contas, de acordo com a própria OMS, 85% da população mundial, em algum momento da vida, vai ter dor nas costas. O que eles estão dizendo? Que apenas 15% dos abençoados seres humanos nunca terão dor nas costas, só 15%. Ou seja, de cada 10 pessoas, não dá nem para fazer essa conta, de cada 100 pessoas, apenas 15 não terão dor nas costas ao longo da vida. As outras 85 pessoas vão ter dor nas costas. Eu, particularmente, sinto dores na lombar sempre que eu fico sem me exercitar com regularidade. Aí eu já sei que o que está faltando para mim é justamente uma rotina inteligente de exercícios que me ajuda a manter a coluna forte. Agora a pergunta que fica é assim. Primeiro, a Amanda, seja muito bem-vinda, minha digníssima cunhada. Thelminha, nós estudamos juntos, seja bem-vindo. Thelminha, obrigado. Mariluz, seja bem-vindo, obrigado a você também. Muito bom, vamos seguir lá. A dor nas costas, ela é tão comum para um grande número de indivíduos porque existe um cenário da nossa conformação anatômica que, por vezes, é questionável esse comprimento de coluna, esse comprimento de estruturas ósseas que são ligadas umas às outras, que são as nossas vértebras, os ossinhos das costas. Esse comprimento de coluna, esse comprimento de estrutura precisa ser muito bem envolvida de músculo para sustentar ela bem orientada. Esse é um primeiro aspecto. Segundo aspecto, a gente vem com uma determinada carga, principalmente uma galera aí que nasceu por volta dos anos 70, anos 80, a gente veio de algumas amputações psicomotoras. Deixa eu pôr a palavra logo aqui para a gente não confundir. Algumas pessoas passaram por um processo dos pais muito protetivos e na fase do desenvolvimento da criança não deixou receber todos os estímulos que deveriam para dar informações corretas na hora certa dos músculos estruturais e posturais. E aí, por vezes, naquele período do desenvolvimento, a criança cresceu um pouco desorientada, faltando uma ótima condução estrutural muscular. E aí a pessoa entrou na fase adulta já com déficit. Então, crianças que têm má estrutura por pouco estímulo físico vão se tornar adolescentes e adultos com desorientação de coluna, desorientação postural. Então, normalmente, você vai ter problema sendo construído já na primeira para a segunda infância. Muito ruim isso, não é verdade? E olha que dado interessante que eu peguei aqui. Eu vou pegar minhas anotações, vocês acham que eu estou mentindo, né? Que eu não tenho anotação. Aqui as anotações, parece doido, não tem roteiro essa live? Estão maluco? É papel e lápis, que é o que eu mais gosto de escrever com lápis, mas tem roteiro, não está bagunçado não.
Covid-19, vocês lembram disso? Dona Sogra, seja bem-vinda. Covid-19, por volta, eu nem lembro que ano que foi, porque eu prefiro esquecer de tudo que aconteceu, foi muito triste. Aumentou em 76% o caso de pessoas procurando auxílio médico por causa de dor nas costas. Por quê? As pessoas ficaram mais tempo em casa, menos tempo se deslocando, se movimentando e muito mais tempo sentada, deitada, no sofá, na cadeira e tudo de qualquer jeito. Tudo, para não falar um palavrão, tudo de qualquer jeito. Então, neste período, mostra pra gente com muita, retrata, né, fotografa pra gente com muita clareza que a falta de atividade, que a falta de movimento foi um dos mais importantes impactos para gerar tamanho problema de coluna na galera no período da Covid, 2020, como disse o Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Olha como passa rápido, hein? 110% das pessoas sedentárias, pois é, e aí até as academias e os centros de treinamento foram impedidos de atender as pessoas, se tinha um motivo, eu entendo parte do motivo. Marcelo Matarazzo, pessoal, incrível presença do ilustre professor de capoeira que eu tive aqui por um bom tempo, mas como eu sou um vagabundo da arte marcial, não consegui percorrer. Marcelo, seja bem-vindo, obrigado, abraço, beijo para a família. E olha só, quando a gente fala de dor nas costas, então, se nesse período da Covid ficou bem claro que o período que nós ficamos parado trouxe maior dor, já dá para entender que um dos mais importantes pilares para aliviar a dor nas costas é o movimento. É realizar movimento, beleza? Então já fica a dica aí, hashtag fica a dica. Quero aliviar a dor nas costas? Tenho que me mover. Beleza? Aí algumas pessoas vão dizer assim, não, mas eu tô com dor hoje, então hoje não pode fazer porque tá doendo. Segura aí que nós vamos chegar lá. Grande Juan Seixas, um escoteiro, sempre alerta. Tudo bem, meu irmão? Seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença. E olha só que interessante, quando a gente tem dor nas costas, e isso não é privilégio de adulto, tá bom? Não é privilégio de adulto. As crianças, nesse período da Covid, também apresentaram um aumento de incidência de dores. E, infelizmente, os pais dentro de casa, assistindo propaganda na televisão, se você está com dores musculares, tome esse Flex aqui, tome esse outro Iroflex, Tiroflex, tirador do Flex, tinha um monte de nome, né? Que eram colocados ali nas propagandas. E, cara, e a gente vai na onda achando que aquilo é inofensivo. Cara, ainda bem que existe esse remedinho para aliviar a dor. Aí seu filho reclama de dor, você fala, toma esse remedinho. Não, cara, não faz isso não. A gente precisa saber a causa da dor. E no caso da dor lombar, da dor das costas, é fundamental que a gente entenda que um dos mais importantes fatores de dor é a falta de movimento. E nós vamos construir esse raciocínio aí, tá bom? No Brasil, 10 milhões de pessoas são incapacitadas de manter uma atividade laboral. 10 milhões, falei, esse número está errado. É gente demais. 5% da população brasileira é incapacitada de realizar atividade laboral, trabalho, por causa de problemas na coluna. Nossa, é gente pra caramba. E é óbvio que essa galera evolui para aposentadoria, e aí, ok, parece uma vantagem, estou aposentado porque eu tenho dor nas costas. Não, cara, porque esse cara tem um comprometimento lascado na qualidade de vida. Esse cara tem um comprometimento lascado na autonomia funcional dele. Ele vai ter dificuldade de realizar as atividades ao longo do dia. Não, cara, esse cara não vai poder trabalhar. Tá errado, eu não posso olhar isso desse jeito, tá bom? Então é muito ruim essa quantidade enorme de pessoas. E o custo financeiro que isso gera? O cara vai ter que tomar remédio pra caramba. O cara vai estar mau humor, olha lá, dor tira humor. Obrigado, Rodrigo, ia chegar nesse lance. O desequilíbrio psíquico que vai gerar, aumento de estresse, irritabilidade, briga com a família, é uma confusão. Não, cara, não posso ir nesse lugar, tá bom? Aceitar isso, é uma vantagem que eu vou me aposentar. Não, cara, isso é tanta fraqueza de espírito, porque esse cara tá num lugar que tá errado. A dor incapacitante, ela é muito ruim. E se você se sente incapaz de fazer, olha que palavra pesada, incapaz é uma palavra muito pesada, e as pessoas precisam entender que esse lugar não é legal, tá bom? Então como é que eu faço para não chegar nesse lugar? De novo, não caia na fantasia das propagandas da indústria farmacêutica dizendo, se você está com uma dorzinha aqui ou ali, tome esse negocinho aqui para você aliviar as dores. De fato vai aliviar a dor, mas não resolve a causa do problema. Pessoas inteligentes
resolvem a causa do problema. Pessoas inteligentes não ficam mascarando o problema, empurrando para frente com algum paliativo, com alguma forma de mascarar. Ah, deixa aí, depois eu mexo nisso. Não, vai e resolve, tá bom? Os números são assustadores, tá bom? Crianças de 6 a 18 anos aumentando a quantidade de queixas por causa da inatividade física. 30% da população brasileira já tem um estado crônico de dor nas costas. Crônico significa que já faz mais de 12 semanas, ou seja, mais de 3 meses com dor recorrente, ou seja, não para mais de doer. É um número absurdo. 30% da população, 60 milhões de brasileiros, é gente pra caramba com dor nas costas. É muita gente. As pessoas não entenderam ainda como é que faz para resolver isso. Bom, desses números todos que são assustadores, vamos falar então quais são as principais causas que as pesquisas mostram, tá bom? Nenhuma das causas ela é unifatorial. Elas sempre são multifatoriais, tem mais do que uma causa. A primeira que vai surgir aqui pra gente diz óbvio, permanência na mesma postura por longo tempo. Então você fica muito tempo na mesma posição, tá lascado. Muito tempo deitado, vai dar dor nas costas. Muito tempo em pé, vai dar dor nas costas. Muito tempo sentado, vai dar dor nas costas. Qual é o truque, então? Variar a postura. Se você já dormiu 7 a 8 horas, não faz muito sentido que você continue deitado ao longo do dia. Ok? Então, ao longo do dia, voltar a ficar deitado não faz muito sentido. Boas-vindas a Cláudia Borges, obrigado a presença. Filó acabou de chegar, obrigado a presença. Filó, obrigado por compartilhar algumas informações aí via Instagram. Muito obrigado, as informações são boas, relacionadas a essa área da saúde, não é? E aí, além do excesso de tempo na postura como a mais importante causa que leva às dores, é óbvio que na sequência disso vem o sedentarismo. Falta de movimento para trabalhar fortalecimento e alongamento dos músculos que assessoram a coluna. Eu vou tentar falar de forma bem simples para a gente compreender. Se a coluna é uma estrutura longa, com vários ossinhos um em cima do outro, cheio de conexões ali de nervinhos, de estruturas sensíveis do sistema nervoso, mais umas almofadinhas, chama disco intervertebral, ou seja, é uma região muito delicada, essa é a palavra. Coluna é algo delicado, sabe aquilo que você tem que mexer com cuidado, com carinho? E a gente não trata a nossa coluna com cuidado e com carinho, a gente trata ela de qualquer jeito. Então, o alongar ela, tem um jeito para alongar a coluna, não é de qualquer jeito. O fortalecer os músculos que envolve a coluna tem um jeito, não pode ser de qualquer jeito que a gente trabalha os músculos que fortalecem a coluna. Nós vamos chegar nesse lugar, tá bom? Professor Stefano, ilustre mago do treinamento funcional, obrigado a sua presença. Então, primeiro, maior fator de causa e dores da coluna, excesso de tempo na mesma postura. Já falei, o truque é variar a postura. Recomendação hoje, 30 minutos sentados, 10 minutos em pé. Para quem trabalha sentado, seja bem-vindo à realidade, se você não quiser ter problemas na coluna. Tá bom? Coluna é o tópico do assunto hoje. De repente você vai ter problema no quadril, vai ter problema no joelho, vai ter algum problema osteoarticular, porque você ficou muito tempo na mesma posição, tá bom? Então, recomendação, 30 minutos sentado, de 5 a 10 minutos em pé, beleza? Mas como é que eu vou fazer? Pois é, compra uma mesa que sobe e desce, porque já existe. Uma mesa de trabalho que você trabalha alguns minutos em pé, aí você desce, senta e trabalha alguns minutos sentado, tá bom? E é óbvio que o posto de trabalho, eu estou falando das pessoas que trabalham sentadas. Agora, tem aquelas pessoas que têm outros postos de trabalho, de talvez movimentos repetidos, a galera que trabalha mais tempo em pé, por exemplo, em vendas, então tem várias as posturas, mas a mais comum é ficar sentado. Todas elas devem ser analisadas, existe um profissional que avalia isso, que é um cara especializado em ergonomia, que é justamente para avaliar o posto de trabalho e entender quanto que esse posto de trabalho pode trazer prejuízo para a saúde física dessa pessoa e até saúde mental, tá bom? É muito importante que você observe isso. Bom, vamos lá. Mais à frente aqui, o que é dito? A minha esposa dizendo aqui que vai precisar de uma mesa que faz essa alternância de altura. É verdade, vamos providenciar uma mesa bem elegante para você. Vamos lá, continuação aqui.
Tempo de posição, já falei. Fatores psíquicos, é óbvio, né? Se eu estou mais estressado, mais ansioso, eu tensiono mais a musculatura. E lembra que eu falei que fatores de dores nas costas são multifatoriais. Então, de repente, o cara trabalha o dia inteiro sentado com uma alta tensão e estresse do trabalho. Consegue entender que há a somativa das coisas? E aí, por vezes, ele está passando horas na mesma posição, não tem energia suficiente para praticar atividade física. Então, tem muito tempo na posição, estressado e está sedentário. Consegue entender como as coisas são somativas? Então, dor nas costas não é olhando para um único fator, eu preciso olhar de forma multifatorial, tá bom? Duas coisas importantes aqui que aparecem, que é interessantíssimas. A primeira, dificuldade de padrão respiratório. Olha que doideira. Um dos mais importantes músculos respiratórios é o diafragma. A musculatura que está bem abaixo aqui das últimas costelas, e a hora que eu inspiro, o diafragma faz uma força para poder expandir, e a hora que eu expiro, relaxa, beleza? Então esse trabalho do diafragma junto com os outros músculos respiratórios, à medida que eu tenho como explorar de forma mais inteligente essa respiração, ela propõe uma melhora das condições dos músculos posturais. Então, músculos respiratórios são assessores de músculos posturais. Músculos respiratórios comprometidos com respiração curta, respiração superficial, dificulta ajuste dos músculos posturais. Beleza? Frase emblemática. Respiração é a primeira e a última ação do ser humano. Olha que frase, hein? Respiração é a primeira e a última ação do ser humano. Incrível, né? Será que respirar direito é importante? Vamos lá. Outra coisa que aparece para a gente aqui de fator que leva a maior níveis de dores e, por consequência, pode gerar os níveis incapacitantes de dores nas costas é insônia ou má qualidade do sono, tá bom? O simples fato de dormir mal, não precisa exatamente ter a insônia, ter passado a noite ter em claro, mas o simples fato de dormir mal, ter uma noite mal dormida, também compromete e aumenta níveis de dores nas costas, tá bom? Então, a frequência com que as dores nas costas vão aparecer, ela é maior para as pessoas que dormem mal, beleza? Óbvio, né, que para fechar todo esse processo aqui não poderia faltar o sobrepeso. As pessoas que estão acima do peso sofrem essa carga mecânica sobre a coluna. Isso também leva a fatores de desgastes, de problema. E um último fator aqui que poderia passar despercebido, mas não vai passar despercebido, cigarro. Cigarro, tá bom? Cigarro também é um fator, porque o cigarro compromete parte vascular, compromete um monte de coisas, você leva mais toxicidade para o ambiente periférico, e essa toxicidade compromete função muscular, que por consequência compromete o que a gente já discutiu entre força, flexibilidade, capacidade vascular dessa musculatura, capacidade de geração de energia. Então a musculatura fica comprometida simplesmente porque a pessoa fuma, tá bom? Então, quero melhorar dores nas costas, eu preciso saber desses fatores quais que eu consigo eliminar. Beleza? E em linhas gerais, todos eles também vão ao encontro de uma saúde sistêmica. Tá bom? Vamos dar mais um passinho aqui agora. Se a gente entende que boa parte do processo da dor nas costas está relacionado com aspectos eu vou usar uma palavra aqui, da conjuntura da estrutura da coluna, é importante que eu entenda então quais são os principais mecanismos que a coluna vai sofrer de dano. Então, um mecanismo que fica fácil de compreender é um mecanismo mecânico. Mecânico significa que é uma desordem da função de movimento, da função de gerir movimento. Ô, Conceição, você colocou aí cigarro. Conceição, não sei, se você conhece alguém que fuma, avisa essa pessoa aí, por favor. Me ajuda a avisar o povo aí que cigarro faz mal para quem tem dores nas costas, entre outras cocitas. Mas, para um bom entendedor, poucas palavras basta. Vamos seguir aqui. Então a gente tem danos na coluna de característica estrutural, ou seja, por vezes, mecanicamente, o cara já nasceu com uma formação não muito adequada e por vezes isso gera maiores tensões, ou o cara sofre estresse mecânico postural. As coisas com que ele realiza ao longo do dia vai causando, a postura com que ele realiza as atividades ao longo do dia vai causando alteração de tensão, isso vai gerando maior desconforto. Então,
Estrutura, eu nasci assim e eu tenho que cuidar ainda mais. Postura, eu fico assim ao longo do dia, não estou bem orientado e pode causar problema. Vou dar um exemplo de postura. Nós ficamos na cama por volta de 7 a 8 horas, ou deveríamos ficar lá e dormir este intervalo de 7 a 8 horas. Beleza? Então estar na cama parece ser algo maravilhoso, porque a gente descansa. Só que se tu fica 7 a 8 horas naquela posição na sua cama, num colchão que não está legal, numa altura de travesseiro que não é adequada, numa posição de dormir, barriga para cima, barriga para baixo, de lado, sei lá qual é a posição que você dorme, mas não bem organizada, por vezes, essas 7 a 8 horas passa a ser um problema para a sua coluna. Percebe? Então ficar muito tempo na mesma posição, em condições inadequadas, também vai gerar problema, tá bom? Seja dormindo, seja sentado trabalhado, seja em pé, fazendo as atividades ao longo do dia, todas elas precisam ter um cuidado de uma visão mecânica mais adequada, beleza? Óbvio que o alongar das primaveras vai trazendo um desgaste que é natural da senescência, do envelhecer. Então esse envelhecer, o evoluir, o passar por diversas primaveras, a longevidade, é comum que a gente observe algumas coisas acontecendo e por vezes essa desorientação postural. Mas você não é obrigado a ficar nessa desorientação postural se você cuidar antes. Então, quando que eu começo a fazer minha poupança de energia física para proteger minha coluna? Essa é a pergunta, tá bom? Quem já passou dessa idade, por volta dos 25, 30 anos, que já deveria estar fazendo a poupança de músculos, não tem problema. É melhor começar agora do que não começar nunca. Tem que ter uma poupança de músculo, tem que ter uma poupança de liberdade articular, que são os alongamentos, para que você mantenha a sua coluna protegida. Tenho que fazer isso, não é uma escolha. Eu vou repetir, hein? Não é uma escolha, é uma condição para você viver bem. Ai, mas eu não dá, mas agora não é o momento, eu vou deixar mais para frente. Sinta-se à vontade. Sinta-se à vontade, tá bom? Você pode fazer a hora que você quiser, mas o seu corpo já está precisando disso há tempos. Então, se você quiser adiar, agora a responsabilidade é sua, não é isso, Filó? Ó, responsabilidade é sua. Frase que a Filó adora. Aprendamos a fazer aquilo que tem que ser feito. E nem sempre o que tem que ser feito a gente vai gostar exatamente de fazer. Exemplo disso, a alimentação saudável, exemplo disso, a prática regular da atividade física, nem sempre a gente vai gostar de fazer, mas tem que aprender a gostar, tá bom? Óbvio, né, que tem outros fatores aí ao redor disso, mas em linhas gerais eu tenho que aprender a gostar, tudo bem? Vamos dar sequência. Claramente, algumas pessoas vão sofrer com problemas na coluna por acidente, por um evento isolado que ele foi fazer um negócio, de repente se machucou, por desgaste. Vou dar um exemplo, atletas, por exemplo. Nossa senhora, a vida dos caras é praticar exercício. O cara está no peso saudável, pratica exercício, faz tudo que parece ser o ótimo. Só que ele tem um excesso de trabalho e por vezes isso gera desgaste, tá bom? Outras fontes de problema, vou dar alguns exemplos, tá bom? Por exemplo, artrite reumatoide. O cara tem uma doença que por vezes ela ataca mecanismos articulares, um exemplo. Outro, uma infecção, uma bactéria que prefere se alojar naquela região próxima da coluna e vai dar isso. Só que artrite reumatoide, infecções, essas coisas, chega só a 2% das causas. Então não é o principal fator, tá bom? Então eu vou tentar entender quais são os fatores mais importantes que impactam a nossa coluna, que impactam as nossas costas, que eu possa mexer. Então lembra que para toda e qualquer doença tem os fatores que são modificáveis, eu consigo mexer, e os fatores que não são modificáveis, não tem como eu mexer nesses fatores. Vou dar um exemplo, fator que é modificável para dor nas costas, sedentarismo. Eu consigo deixar de ser sedentário para praticar atividade física. Pronto, esse é um fator modificável. Segundo fator modificável, por exemplo, alimentação saudável. Terceiro, o próprio cigarro.
Quarto, cuidado com relação ao tempo na postura. Se eu disse que ficar muito tempo numa determinada posição causa danos na coluna, eu consigo alternar o meu tempo na postura. Vlad, você não me conhece, eu tenho que trabalhar sentado, não dá para levantar, então eu já não tenho muito como te ajudar. Estou te dando a saída e algumas formas de você sair disso. É importante que você assuma a sua responsabilidade e vá se cuidar. Eu estou te dando os caminhos, tudo bem? Redução do peso corporal, existe um jeito de você se cuidar para fazer isso. Discutir obesidade é longo, tá bom? Mas eu preciso colocar na mesa de que é possível que você esteja no controle dessa situação e consiga reduzir seu peso, tá bom? Então, dos fatores não modificáveis, você não vai conseguir mexer nisso. Nasceu com uma alteração importante na coluna. Como é que vai mexer nisso? Vai fazer uma cirurgia? Algumas das vezes isso é necessário. Outro fator que não é modificável, o avançar das primaveras. Você se torna mais sujeito a ter problemas nas costas e não tem como você andar o cronômetro para trás. Não tem como. Nesta medida do fator idade, é fundamental que você aprenda ainda mais como se cuidar e leve ainda mais a sério sobre os cuidados da sua saúde com o avançar das primaveras, com a longevidade, com os anos que estão chegando. É fundamental isso. Agora, muito importante, tenha profissionais competentes ao seu lado para te orientar de forma correta no que diz respeito à sua idade. Eu vou repetir. Tenha profissionais competentes para que você possa acessar o conhecimento deles sobre aquilo que você está passando, no caso de hoje, dor nas costas, respeitando os seus fatores longevos, os seus fatores de idade. Não é qualquer profissional que está estudando com profundidade os aspectos do envelhecer. Não é. Tá bom? Existe toda uma relação de cuidados que a gente vai ter que construir. Por exemplo, dor nas costas pode vir por desidratação. Pronto, o Vlad ficou doido agora. Ficou doido, varrido, não entendeu nada. Pois é, a pessoa está mal hidratada, vai sentir dores musculares. E por vezes, se a região lombar está mais sensível, porque ela já sofre mais, é ali que vai aparecer a dor por causa da desidratação. E o idoso, por vezes, tem o sensor, o dispositivo de hidratação não tão ajustado. Então, por vezes, esse cara pode estar com dor nas costas e você fazendo toda uma manipulação na região e bastava que você orientasse ele a tomar de forma adequada a água e os outros componentes que ajudam a segurar essa água dentro do corpo. Consegue perceber que é importante conhecer um pouco mais sobre o que acontece na senescência, o avançar da idade, a gente saber que vai acontecer algumas coisas, você descarta alguns elementos antes de começar a mexer no paciente, no seu aluno, sei lá quem que você está mexendo, tá bom? Vamos dar sequência aqui. Já falei sobre isso, aqui, ok? Independente de qualquer que seja o cenário, como é que a gente entende se o que eu tenho na coluna é algo muito importante, grave, que eu tenho que me preocupar? Tem que procurar uma orientação profissional, como eu disse. O primeiro profissional é sempre o médico. O médico vai fazer a sua avaliação clínica, tem alguns testes específicos para ele entender, por vezes, qual é o possível problema que surge. Se ele não encontrar por testes a palpação, ele vai buscar por exames específicos, radiografia primeiro, tomografia, pode de repente evoluir para a necessidade de uma ressonância magnética e aí vai. É por este caminho que o médico vai poder diagnosticar com qualidade o que está acontecendo. O Rodrigo colocou aí o nome do médico especialista eu vou colocar assim com bastante respeito, para os velhinhos, o geriatra. A gente precisa entender que esse cara tem que estar na nossa vida por volta dos 35, 40 anos. Parece loucura, né? Porque a gente não tem educação para isso, a gente não foi criado para isso. Mas esse cara vai nos acompanhar a partir do momento que a gente começa a entrar no declínio funcional, que é por volta dos 30 anos, 35 anos. Seria ótimo que a gente tivesse essa educação e já tivesse esse médico que tem uma visão sistêmica da senilidade e da senescência. O envelhecer é normal e haverá algumas consequências. Eu preciso ter esse cara aqui do meu lado. Tá bom? E é óbvio, né? Hoje já existem os profissionais, por exemplo, eu sou um profissional de educação física, me especializei no cuidado do idoso. O Rodrigo é um profissional de educação física, se especializou no cuidado do idoso. Então existem profissionais da nutrição, da educação física, da fisioterapia, da psicologia, da medicina, existem diversas profissionais que estão tendo o cuidado de olhar para essa galera. Eu adoro atender esse povo. Eita, Lelê, comecei a atender o seu Haroldo essa semana, 86 anos. No primeiro dia estava um doce, no segundo mais ainda, no terceiro, rapaz, começou e reclama daqui, reclama dali. Eu comecei a perceber que tem um jeito de ele funcionar
Tem um jeito de ele funcionar para chamar atenção. Eu já entendi, está tudo bem. E agora eu vou conduzindo o atendimento de acordo com esse perfil dele. Ter este cuidado, este carinho. Ele é um cara que precisa de mais do toque, do acolhimento, e eu percebi isso. Bom, vamos seguir aí. Somado a tudo que está sendo dito, entender, então, quais são os músculos que assessoram a nossa coluna é fundamental, porque são estes caras que vão dar a distância suficiente para as estruturas não ficar comprometidas, sem espaço de trabalho, e são esses músculos, esses caras, que vão dar sustentação para uma estrutura tão longa, tão grande que é a nossa coluna, e tão importante. Beleza? Eu vou falar de alguns músculos aqui fundamentais. O músculo da frente da barriga, conhecido como abdômen. A gente tem um músculo grande, que é o reto abdominal. A gente tem dois conjuntos de músculos, que é o oblíquo interno e o oblíquo externo, que vem na lateral. Importantíssimos oblíquos do abdômen para nossa coluna. Importantíssimos. Só que por baixo desses caras todos tem um determinado músculo que chama transverso do abdômen. Nossa, que nome esquisito, Vlad. Pois é. E aí eu vou usar esses dois conjuntos de músculos. Os músculos superficiais do abdômen e os músculos profundos do abdômen. Por que eu vou falar sobre isso? Eu quero que vocês entendam. Eu peço de novo uma licença científica para eu falar da forma correta e tentar ajustar didaticamente, tá bom? O nosso corpo, ele vai ter músculos que realizam os movimentos, que deslocam no sentido de movimentar as nossas articulações. Então, estou fazendo movimentos com as mãos, com o punho, com o cotovelo. Então, tem músculos que são mais fortes para realizar essa característica dinâmica do nosso corpo, do nosso esqueleto. Beleza? Então, músculos mais poderosos, mais fortes. Porém, a gente tem músculos mais profundos, que são menos potentes, menos fortes, mas são ultra resistentes, que são músculos que sustentam a estabilidade das principais articulações. Então, são músculos mais sensíveis e músculos altamente sofisticados em preservar a nossa estabilidade. Boa, Cláudia Borges, boa. Cláudia Borges colocou uma mensagem importante. Um desafio é mostrar para o companheiro as mudanças necessárias, caso não tenha essas atenções à saúde. Obrigado, Cláudia. Compartilhar, né? Informar, dar o alento ali, falar, olha, vai acontecer isso, hein? Olha, fica atento. Obrigado, Cláudia, boa. Então, olha só, músculos dinâmicos e músculos profundos. Músculos profundos protegem mais. Mas os músculos dinâmicos têm que trabalhar em sinergia com os músculos profundos. Então não adianta eu trabalhar muito um ou muito o outro, se em algum momento eles não estão trabalhando de forma harmônica. Eles precisam ter esse equilíbrio de ativação. Então, por vezes, eu vou falar como eu faço, tá bom? Eu preciso, numa sessão de treinamento físico, num primeiro momento, organizar as articulações. Então, a gente procura dar para as articulações o espaço necessário. Beleza? Chama mobilidade. Já no trabalho de mobilidade, dependendo do jeito que você faz, já está trabalhando músculos mais profundos, que são os músculos estabilizadores. Então tem um jeito de a gente trabalhar que a gente vai ativando os músculos que vão proteger, no caso aqui, a nossa coluna. Então eu tento criar espaço para essa coluna não ficar tão comprimida, e depois eu vou criar mecanismos para os músculos que seguram ela naquele lugar ficarem mais atentos. Queria agradecer aqui a presença do Tiago e do Instituto Aquático. Obrigado, pessoal, vocês são incríveis, são pessoas de altíssimo gabarito aqui da área da educação física. É um dos maiores treinadores de natação do mundo, Tiago Peixe, aí, ó, Tiago Ferreira. Quem quiser, segue ele nas redes sociais, ó. Aí, ó, Tiago Peixe Instituto Aquático. Quem quiser aprender a nadar e ou se tornar um grande atleta de natação, é só falar com esse cara, tá bom? Obrigado, Tiago, seja bem-vindo. Ou seja, voltando aqui ao raciocínio, os músculos
que sustentam a nossa coluna. Tem os músculos que vão realizar os movimentos mais dinâmicos, que são os músculos mais fortes, mais superficiais, e tem os músculos mais profundos, que são os estabilizadores. Por que é importante eu compreender isso? Porque tem jeito diferente de você estimular um e estimular o outro. Tudo bem? O músculo transverso do abdômen, ele forma uma cinta na nossa região central. Ele sai aqui da nossa coluna, passa por baixo de todo mundo e ele se insere nele mesmo fazendo uma cinta. Esse cara é importantíssimo e pouca gente sabe que ele existe e muito menos ainda sabe como estimula ele a trabalhar de forma mais organizada, de forma realmente efetiva, porque é um músculo difícil da gente ativar. Aí, vamos dar mais um passinho. Tamo junto, Tiagão. Vamos dar mais um passinho. Lembra que eu falei do diafragma? Diafragma, um músculo respiratório que está aqui em cima? Pois é. Tem um músculo que está lá embaixo, na tampa lá de baixo, que chama assoalho pélvico. Boa parte da estrutura do assoalho pélvico chama períneo, a musculatura está na parte baixa. Próximo da região genital, próximo da região do ânus, está tudo ali, segurando o assoalho pélvico. Essa musculatura, junto com o diafragma, fecha o nosso cilindro do centro do corpo. Tiago está dizendo que a coluna dele está zoada. Pois é, Tiagão, vou ver se eu te indico um profissional que entende de coluna aí para você, seu picareta. Então esse cilindro, que é o transverso do abdômen, diafragma e a parte baixa, a parte do assoalho pélvico, essa composição, ela é uma composição estabilizadora, que sustenta essa estabilidade central, protege os órgãos, põe os órgãos no lugar, sustenta todo mundo no seu lugar, beleza. Os músculos superficiais, os músculos mais dinâmicos, que realizam os movimentos dessa região. Tudo bem? Por que é importante entender isso? Sugere-se ou se afirma nos livros que falam sobre a região do centro do corpo, que algumas pessoas chamam de powerhouse, ou o centro forte, né? O centro da casa, o poder da casa está no centro. Outras pessoas conhecem como core significa centro. Então é fundamental que eu entenda que existem, de acordo com os livros, aproximadamente 29 pares de músculos. Você fala, nossa, Vlad, é músculo pra caramba. Pois é. E estes caras são os mais importantes para ajudar a proteger a nossa coluna. Porque se a nossa coluna está desprotegida, o centro do corpo que envolve a coluna está desprotegido, os seus braços que se inserem no tronco e as suas pernas que se inserem no quadril se ligam tudo ao centro. E por vezes você está com dores que surgem ali ou acolá porque o centro está em desequilíbrio, o centro não está em ótimas condições. Tudo bem? Então é fundamental que a gente aprenda quais são os músculos que mais interferem na coluna. Só para a gente finalizar o bate-papo e aí eu vou para os exercícios específicos, tá bom? Olha que interessante. Se a gente passa horas do dia sentado, horas do dia, essa musculatura da frente do quadril, ela sai daqui, de um ossinho aqui na frente, passa pelo quadril e pega lá a nossa coluna lombar. Se eu fico muitas horas sentadas, esse músculo, ele começa a ficar encurtado. Ele começa a ficar, entre aspas, preguiçoso. Então esse músculo, que é o psoas, outros vão chamar de psoas ilíaco, tem um músculo ilíaco que também faz parte dessa função, ele segura o quadril numa posição que a hora que você levanta esse músculo aqui, puxa a sua coluna para baixo. Muito doido. E do outro lado desse músculo, a gente tem o glúteo, que é o músculo do bumbum, que faz uma função de organizar, junto com o psoas, toda a região do quadril. E se o quadril, na verdade o quadril é essa articulação, a pelve, né? A estrutura baixa aqui da nossa pelve. Se essa estrutura está em desordem, por vezes vai acontecer aquela desorientação postural. Então, é tão importante compreender todas as partes que compõem o centro do corpo e entender quem é o músculo que está mais hiperativo, ou, o nome sofisticado, hipertônico, e quem é o músculo que está hipotônico, que está menos ativo. E eu entender que desses músculos eu aprender a orquestrá-los, tá bom?
Em linhas gerais, para a gente finalizar o bate-papo, na minha concepção, primeiro exercício para ajudar a gente a organizar essas condições de coluna, de dor nas costas, postura adequada e respiração. Lembra que eu falei no começo que o fator respiratório interfere nos mecanismos posturais e, por consequência, nos músculos que sustentam a nossa coluna? Primeiro, respirar adequadamente. Segundo, saber como afastar as estruturas da minha coluna ou das estruturas adjacentes à coluna, que é os trabalhos de alongamento. Preciso alongar, preciso afastar. Terceiro, eu preciso fortalecer de forma inteligente músculos profundos. Tem um jeito de fazer isso. Lembrando que músculos profundos são músculos de arquitetura diferente, então ele tem uma conformidade estrutural diferente, eles são mais sensíveis, a gente chama músculo de contração fraca. Se eu der uma contração muito intensa, ele sai do jogo. Quer ver como é fácil? Vou pedir para vocês fazerem só uma experimentação aí agora rapidinho, ó. Segura o xixi. Como é que eu seguro o xixi? Eu não dou aquela contraída lá embaixo para segurar o xixi? Pois é, para eu segurar o xixi, eu não posso fazer uma força muito forte, porque senão você não consegue segurar ele de forma constante. Daqui a pouco você vê que você afrouxa de novo. Então faz essa experiência. Segura o xixi forte e vê se você consegue sustentar. Não, segurar o xixi é sutil. Você segura e segura, e vai. Então não é uma contração forte. Transverso do abdômen não se ativa com contração forte. Transverso do abdômen se ativa com contração de força fraca. É uma ativação sutil. Sabe quando você pega na mão de uma pessoa, ele aperta muito forte, você fala, Jesus, vai quebrar meus dedos. E de repente você pega na mão da outra, ele só dá um pequeno toque. Então, contração forte, contração fraca. É o mesmo aperto de mão, é o mesmo gesto mecânico, mas forte, você não consegue sustentar por muito tempo. Nenhum exercício de muita intensidade você consegue sustentar. Do outro lado, o exercício que você faz com contração fraca, você sustenta por mais tempo. Não tem melhor e pior, mas na linha das atividades que geram adaptação para a gente proteger a coluna, eu preciso aprender a ativar os dois mecanismos. Lembra que eu preciso ter uma ativação síncrona desses dois conjuntos de músculos profundos e músculos superficiais? Mas Vlad, que confusão! Pois é, você vai ter que contratar um profissional que saiba fazer isso com você. Aí você começa a entender a importância de procurar um profissional de educação física com muita qualidade. Porque tem um monte de gente fazendo um monte de bobagem por aí. E você pode ser uma vítima dessas bobagens. Ai, meu Deus, meus colegas. Ai, sinto muito, meus colegas. Nós estamos cuidando da sociedade marromeno. Marromeno. Tá bom? Quem está na cadeira, senta aí, que eu já vou falar mais uma. Então, já falei de 4 mecanismos. Respiratório postural, alongamentos, força forte, força fraca e o próprio exercício aeróbio, preferencialmente a caminhada. Ai, Vlad, você é doido, caminhada, o que isso tem a ver com coluna? Caminhada, só para vocês entenderem, é um tipo de exercício que a gente realiza nesse plano de movimento, para frente, correto? Para frente. Então a gente tem uma oscilação acontecendo nessa direção. Porém, a hora que eu piso um dos pés, é natural que exista um discreto desequilíbrio ou oscilação lateral. Então eu tenho um movimento que acontece nesse plano, com uma oscilação neste plano, e a hora que eu encaixo o braço da caminhada é perna direita, braço esquerdo. Quando você caminha, você faz isso. O tronco realiza sutil manifestação rotacional. Para fechar agora com chave de ouro, hein? O caminhar é uma atividade que realiza estímulo dos músculos da coluna nos 3 mais importantes planos de movimento. Eu vou falar de forma bonita: plano sagital, plano frontal e plano transversal. Ou seja, é um tipo de estímulo que não é de alta intensidade, porque o caminhar deve ser algo confortável, óbvio, em devida medida, e esse caminhar estimula músculos profundos, estabilizadores da coluna.
O cara tá com dor nas costas, dá uma volta no quarteirão, volta sem dor nas costas. Não é possível. Não é possível. Pois é possível sim. À medida que eu entendo tudo que pode ser feito com relação aos estímulos que são gerados, a gente cai num lugar muito positivo, tá bom? Stefano está contribuindo. Respiração, centralização, controle, precisão, fluidez e concentração. Bases do Pilates. Excelente, Stefano, obrigado. Deixa eu só contribuir com vocês. Ó, o Stefano está dando uma orientação. Procure, quem já está sofrendo com problemas de coluna a longa data, procure um profissional da fisioterapia, preferencialmente que tenha o Pilates na manga, tá bom? Preferencialmente. Talvez numa primeira fase, se a sua dor é muito complexa, óbvio, né? Primeiro médico, fisioterapeuta, esse fisioterapeuta vai te tirar do quadro álgico da dor e provavelmente, muito possivelmente, ele vai evoluir você, por exemplo, com uma área que eu sou muito fã, que é do Pilates, tá bom? Obrigado, Stefano, excelente contribuição. Outra área que eu amo, que eu adoro, porque mexe com muito do que eu já falei, é o próprio yoga. Mexe muito com respiração, com consciência postural, com força, com ativações de músculo profundo, de músculos superficiais. Adoro o yoga, porque tem todo um cenário físico por trás que é muito interessante, além dos conceitos filosóficos e os demais desdobramentos, ok? Deixa eu só fechar aqui dizendo uma coisa. Quando a gente vai fazer uma rotina de exercícios sem saber ativar músculos profundos, principalmente assoalho pélvico e transverso, principalmente esses dois, quando eu não sei fazer essa ativação correta, e, por exemplo, você vai fazer um exercício que a gente chama de abdominal, né? Eu estou deitado, nós vamos fazer hoje ali. Só vou encerrar aqui, nós vamos começar outra live só dos 5 movimentos mais importantes. Para que eu faço ali o abdominal sem ativar o assoalho pélvico adequadamente e transverso adequadamente, uma sustentação sutil, eu estou empurrando todo o meu sistema contra o meu assoalho pélvico. E se ele não está ativo o suficiente, você aumenta, eu vou usar um termo, lassitude, frouxidão das estruturas da parte baixa. Para as meninas, aumenta a chance... É triste de falar, mas é a verdade. Aumenta a chance de incontinência urinária, prolapso genital. Para os meninos é menos complexo, mas também tem probabilidade de acontecer esses episódios, tá bom? Para as meninas que passaram por processo gestacional, o perigo ainda é maior. Então tem que tomar muito cuidado. Para as longevas, a gente sabe que à medida que você não tem essa ativação ótima do assoalho pélvico, é muito triste, desconfortável, espirrou, escapurina, tossiu, escapurina. É bem desconfortável. Então, como treinar isso? Tem um jeito. Sugestão? Dá uma pesquisada. Sugestão? Procura um profissional perto da sua casa que tenha competência para te orientar nisso. Sugestão? Cuidado com picareta que nem toca nesse assunto, porque você está na mão de pessoas que não vão te orientar corretamente, tá bom? Sinto terminar a live falando sobre isso, mas é a verdade. Procurar profissionais de qualidade para te atender com qualidade, tá bom? Grande beijo, forte abraço, nos vemos daqui 2 minutos, eu vou te passar uma rotina de exercícios aqui, super simples, super tranquilo, para você aliviar a dor nas costas. Beijo, até mais, tchau, tchau. Volta aqui, hein? Volta aqui, 30 segundos.